Alugar ou comprar uma casa? Nesse vídeo eu quero ter um ângulo um pouco diferente. A ideia comum é que se você pode comprar uma casa financiada com valor igual ou menos do que você pagaria de aluguel, então, teoricamente, comprar é uma boa decisão, será? Essa forma de pensar sobre a decisão de alugar ou comprar é extremamente falha. Comparando um pagamento financiado para um pagamento de aluguel, não é uma comparação de maçãs com maçãs. E para avaliar adequadamente a decisão de comprar ou alugar, precisamos comparar os custos totais irrecuperáveis de aluguel aos custos totais irrecuperáveis da propriedade. Isso pode parecer um pouco uma tarefa complicada, mas não é. Sou o Jean Carlos e nesse vídeo de investimento de bom senso eu vou dar uma maneira simples de pensar sobre a decisão de alugar ou comprar. Antes de chegarmos à regra dos 5%, eu preciso explicar algumas coisas antes. Um custo irrecuperável é um custo que você paga sem um valor residual associado. Quando estamos falando sobre o custo irrecuperável total de aluguel, o número é muito fácil. É apenas o valor que você está pagando de aluguel. Para o proprietário de uma casa, os custos irrecuperáveis são um pouco mais difíceis de fixar. Um proprietário tem um financiamento que parece um aluguel, que faz parecer um número fácil de comparar com aluguel, mas não é uma comparação correta de se fazer. O pagamento de um financiamento é um custo irrecuperável, é uma combinação de juros e amortização do valor principal. Os custos recuperáveis para um proprietário são impostos sobre a propriedade, custos de manutenção e custos de capital. São esses custos que precisamos comparar com o aluguel. Os impostos sobre a propriedade são muito fáceis para a maioria das pessoas entender. Você paga o imposto para possuir a casa e não há mais valor residual. Os impostos sobre a propriedade, que é o ITBI, são geralmente de 2% do valor da casa. Essa é a primeira parte da regra dos 5%. Então temos que pensar nos custos de manutenção, que cobrem uma enorme gama de despesas. Podem ser itens grandes, como a substituição de um telhado, reformar uma cozinha para manter o valor da casa, mas também pode ser coisas pequenas, como reparar uma tubulação simples de um banheiro. Ou seja, não tem como fixar um número exato. Estimar os custos da manutenção não é fácil. E esses dados sobre os custos médios de manutenção não estão prontamente disponíveis, mas a maioria das pessoas sugere usar 1% do valor da propriedade por ano em média, tá? Essa é a segunda parte dos 5%. Finalmente, a última e mais importante peça a essa regra dos 5% é o custo de capital. Esse custo irrecuperável tem que ser discriminado em duas formas, o custo da dívida e o custo do capital próprio. E a maioria dos proprietários compra sua casa usando financiamento imobiliário. Vamos usar um novo proprietário como exemplo. Digamos que eles deram de entrada 20% e os 80% restantes foram financiados. Os 80% que foram financiados vão resultar em custos de juros. A partir de abril de 2023, a Caixa começou ofertando uma taxa de 8,99% ao ano. Vamos chamar de juros de financiamento esse custo irrecuperável de 8,99%. Até esse ponto, eu acho que todas as entradas para a regra dos 5% são bastante intuitivas. Imposto sobre propriedade, custo de manutenção e juros de financiamento. Esse juros de financiamento, que é o custo do capital próprio, é um pouco mais complexo e requer um pouco mais de aprofundamento em alguns dados. Em nosso exemplo para o financiamento, colocamos 20% de entrada, e é sobre esses 20% que é o custo de capital próprio. Alternativamente, você poderia ter continuado alugando e investir esse dinheiro da entrada em fundos imobiliários. E é essa alternativa que cria um custo de oportunidade, que é um custo econômico real que o dono da casa acaba deixando de ter. E para a gente estimar esse custo, precisamos chegar com uma estimativa de retornos esperados. Tanto para imóveis quanto para fundos imobiliários, um bom lugar para começar são os dados históricos. Então, a gente pode ter uma ideia dos dados desde 2012. Como podem ver, o índice de locação e venda residencial perderam totalmente para a inflação, chegando no máximo de 49,74%. E se compararmos a rentabilidade acumulada no período estudado para o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, o retorno real do setor imobiliário, e isso é líquido da inflação de 2012 a 2022, foi de 197,3%, enquanto as ações retornaram 58% após a inflação. Claro que cada localidade é diferente, são realidades diferentes. Por isso, eu tenho um bom senso de falar uma média da realidade. E aí você pode dizer que isso é baixo para a sua cidade. Vamos esclarecer isso agora. O problema com esse pensamento para qualquer classe de ativos é que os mercados precificam os ativos com base nas informações disponíveis naquele determinado momento. Então,
Então, você nunca venderia sua casa por R$500 mil se você soubesse que o comprador poderia revender ela um ano depois por R$550 mil. Se você soubesse disso, eu tenho certeza que você não iria vender por esse preço. Então, não podemos presumir que altos retornos históricos irão se repetir. Essa não é uma maneira sensata de tomar uma decisão. Em vez disso, podemos olhar para o prêmio de risco que o mercado colocou ao longo do tempo e usar isso como uma estimativa para o futuro. Então, é importante não utilizarmos o retorno histórico como estimativa de retornos futuros. Usamos uma combinação do retorno histórico de 10 anos e o retorno esperado atual com base sobre a relação preço e lucro. Aí sim, o efeito disso é que quando os preços estão altos, como eles são agora relativos ao passado, nossos retornos esperados são menores. Sempre lembre de que o aluguel é um custo irrecuperável e fácil de ver. Os proprietários também têm os custos irrecuperáveis, mas são mais difíceis de ver. Então, a regra dos 5% pode ser usada para pensar sobre o custo recuperável do aluguel e aí sim ter uma base de comparação de maçãs com maçãs. Eu acho que esse pensamento pode ser usado como uma referência bem rápida para quem considera o aspecto financeiro dessa decisão de comprar ou alugar. Pegue o valor da casa que você estava considerando, multiplica por 5% e divide por 12. Se você pode pagar por menos do que isso, então alugar é uma decisão financeiramente sensata. Então, veja bem, a estimativa é que uma casa de 500 mil teria no ano R$25 mil em custos anuais irrecuperáveis. Ou seja, isso dá R$2.083 por mês. Do outro lado, se você encontrar uma casa, um aluguel, por R$3 mil por mês, mensal, você pode pegar esses R$3 mil, multiplicar por 12 e dividir por 5. O restante, nesse caso, vai dar R$750 mil. Então, nesse caso, pagar R$3 mil mensal de aluguel é financeiramente o equivalente em termos de custos recuperáveis para você possuir uma casa de R$720 mil. Se pensarmos nisso em termos de tomada de decisões financeiras, significaria apenas reajustar a regra dos 5% para baixo, reduzindo assim o custo recuperável total da propriedade, de propriedade. E eu sinto que isso pode ser um pouco confuso se você ainda não pensou em comprar uma casa própria a partir dessa perspectiva, mas eu vou tentar explicar de uma outra forma. Um dos maiores custos de possuir uma casa é o custo de oportunidade do capital próprio. Se você pagar R$500 mil em dinheiro por uma casa, você já gastou esses R$500 mil em imóveis, sem poder usar para outra coisa, como, por exemplo, investir em fundos imobiliários. A diferença nos retornos esperados entre imóveis e ações de fundos imobiliários é um custo de oportunidade. E é um custo econômico real que o proprietário paga e tem que ser contabilizado na decisão de alugar ou comprar. Então, o custo de oportunidade das variações do capital próprio depende em grande parte da sua escolha entre FIIs, ações e seus investimentos estão ou não sendo tributados. E se eles estiverem sendo tributados, devemos considerar sua taxa de imposto também. E com base nessas variáveis, a regra dos 5% pode precisar ser diminuída para tomar sua casa própria mais barata em termos de custos irrecuperáveis. Esse é um ponto extremamente interessante para ser analisado. Para qualquer investidor agressivo, acho que a regra dos 5% pode ser uma ferramenta útil na decisão, de alugar ou comprar uma casa. Já para quem tem um portfólio mais conservador, eu poderia usar algo próximo aí de 4%. De qualquer forma, pensando no custo da casa própria, em termos de custos recuperáveis, estimados, acaba tornando muito mais fácil pensar no lado financeiro da decisão de alugar ou comprar. O que você pensa sobre o lado financeiro dessa decisão de alugar ou comprar? Me conta aqui nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo, eu sou Jean Carlos e isso é um investimento de bom senso. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com alguém que você acha que poderia se beneficiar a partir dessas informações. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, tem vídeos toda semana por aqui.